Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Mais detalhes sobre o passado da Nasna, uma velha amizade e uma tragédia. O Kou é muito bom em atuar, um verdadeiro duas caras. Com isso, ele atraiu a atenção de um indivíduo um tanto problemático. A aula terminou, todos já saíram. Dentro da sala só estão a Nasna, o Kou e a Nico. A Nico pergunta o que o Kou e a Nasna estão fazendo ali. A Nasna responde que eles estão em uma viagem de autodescoberta. O Kou pergunta se a Nico é realmente uma professora. Não, ela é faxineira, Kou. É óbvio que ela é uma faxineira. A Nico responde sim para a pergunta idiota do Kou. Já quanto a Nasna, a Nico pergunta se isso é algum tipo de brincadeira. A Nasna fala que não. Não foi para isso. A Nico fica confusa. Não foi para isso o quê? A Nasna fala que jura que não veio só para rir da Nico enquanto ela falava um monte de bobagens para um grupo de humanos. A Nico fica pistola. Claramente a Nasna veio para isso. Inclusive ela já tá rindo. O Kou entra na conversa e esclarece que a parte da jornada de autodescoberta não é zoeira. E explica toda a situação do nascimento da Nasna e a relação dela com a Honda. A Nico reflete sobre tudo isso e pergunta se isso é sério. A Nasna confirma. É tão sério quanto dá para ser. O Kou fala que isso não é uma coisa que se vê todos os dias. A Nico diz que nunca ouviu falar de um negócio desses. Mas se é isso que o Kou e a Nasna dizem, ela não tem nada a acrescentar. E que isso explica o desconforto que ela sentia até agora. Que desconforto seria esse? A Nico então se lembra das interações entre a Honda e a Nasna que ela presenciou. Conversas amigáveis, algumas brigas, inclusive uma ocasião em que a Honda manda a Nasna parar de brincar e arrumar um humano. Outra em que a Honda fala que as roupas da Nasna estavam muito vulgares, coisa de mãe mesmo. E também teve uma vez que a Nasna saiu voando com raiva, mostrando o dedo do meio e gritando que odiava a Honda, o evento canônico da puberdade feminina. Nessa época, a Nico não conseguia entender que tipo de relação a Nasna e a Honda tinham. Depois de relembrar tudo isso, a Nico diz que não é nada. A Nico fala em pensamento que a Nasna não se lembra de muita coisa referente a essa época, e que se ela contasse essas coisas agora, a Nasna ficaria com raiva e a chamaria de mentirosa. Mudando o foco do seu pensamento, a Nico reflete que um humano se transformar em um vampiro é como renascer. Mas a Nasna nasceu vampira. Então, será que aquela fase rebelde da Nasna foi quando ela finalmente desenvolveu uma personalidade? Ou seja, foi seu renascimento? A Nico precisa de mais informações. Então ela fala que por agora o Kou e a Nasna vão assistir às aulas dela. Que merda, hein? A aula recomeça. O Kou e a Nasna estão sentados no fundo da sala. A Nico comunica ao resto da turma que eles têm 2 novos amigos hoje. E se dirigindo a Nasna, a Nico pede para que ela se apresente. A Nasna se levanta da carteira e começa. O nome dela é Nasna, ela gosta de álcool e jogos e ela é uma vamp. Mas a Nico interrompe. Isso é o bastante. Elas conversam depois. Isso é uma das piores coisas da existência. Por que não para só no nome? Isso é tortura psicológica, humilhação pública. Daqui a 4 dias quase ninguém vai lembrar o nome do cara novo. E o cara novo não vai decorar o nome de todo mundo. Ele não vai gostar de todo mundo. Ele não vai se entrosar com todo mundo. Deixa o cara em paz. A turma toda fica se perguntando o que a Nasna ia falar. A Nasna se senta e o Kou pergunta o que ela estava pensando para falar do negócio daqueles. A Nasna se desculpa e diz que ficou nervosa. O Kou fica impressionado. Ele fala de todas as pessoas, logo você ficou com borboletas no estômago. A Nasna diz que foi sem querer. A Nico fala que agora é a vez do Kou. Ele se levanta e fala em pensamento que espera não ficar nervoso igual a Nasna. De qualquer forma, é hora da apresentação. O Kou tenta se lembrar como ele fazia isso na época em que era um estudante de honra. Então ele começa. É um prazer conhecê-los. Meu nome é Yomori Kou. A partir de hoje farei parte dessa turma. Ouvi dizer que esse é um colégio de meio período. Eu sou um aluno do 9º ano. Então, eu normalmente não poderia assistir a essas aulas. Mas eu recebi permissão especial da professora Hirata Nico para participar com todos vocês. Eu não sei se eu conseguirei acompanhar a matéria, mas gosto de acreditar que será uma experiência positiva se eu conseguir aprender qualquer coisa. Mais uma vez, é um prazer. A sala toda aplaude. O Kou agradece. O cara é um camaleão social. Papo 10171. O Kou se senta e a Nasna encara ele estupefato com o que ela acabou de ver e fala que foi nojento. Ela pergunta se o Kou era assim na escola. O Kou responde que sim, na maior parte do tempo. Mais uma vez a Nasna fala que é nojento. O Kou diz que isso é maldade. A Nico também ficou impressionada.
Depois viu um lado do Cole que ela não conhecia. Como se você conhecesse bem ele, né, minha filha? Você encontrou esse guri umas 2 vezes, e nessas 2 vezes ele nunca conversou francamente com você. O Cole repara que tem alguém encarando ele. É uma garota, mas ela logo se vira pra frente. O Cole fala em pensamento que a tal garota está vestida de um jeito estranho. A aula tem início. A Nico anuncia que hoje eles não vão usar os livros. Eles farão uma atividade. Parece um simulado. O Cole olha para a folha com as questões e diz em pensamento que achou que não entenderia a matéria. Mas, pelo contrário, ele está entendendo muito bem. A matéria apresentada é uma extensão do que ele já aprendeu no fundamental. E as explicações são fáceis de entender. O Cole continua sua reflexão. Sentar em uma cadeira dessas é nostálgico. Mesmo que só tenham se passado uns 2 meses desde que ele parou de ir à escola. O Cole costumava odiar a escola, mas agora ele conclui que estudar pode ser divertido. Estudar por hobby é uma coisa, estudar por obrigação é outra. O sinal toca, anunciando o fim da aula. A Nico fala que quem tem atividades de clube pode ir realizá-las, mas eles não devem ficar acordados até tarde. O resto está liberado. Passado o recado, a Nico faz um sinal para que a Nasna a siga. Tanto o Cole quanto a Nasna percebem, mas antes que eles possam ir atrás da Nico, o Cole é cercado pelos outros alunos, que o bombardeiam com perguntas. Que é verdade que você está no fundamental? Por que você quis assistir aulas noturnas? A sua apresentação foi incrível. De que escola você veio? Ao que o Cole responde que da Komori. Um cara fala que conhece a escola e uma garota fala que já estudou lá. A Nasna fica simplesmente chocada com essa cena. Ela se levanta e vai atrás da Nico, deixando o Cole com os curiosos, que continuam a encher de perguntas. O Cole só olha ela partir. Na sala dos professores, onde estão a Nasna e a Nico, a Nasna contou a Nico sobre o sucesso que o Cole está fazendo. A Nico então fala: você ficou triste depois de ver o Cole recebendo tanta atenção e saiu da sala. Você não está sendo muito fraca de mente? A Nasna explica que poderia interagir com o resto da turma, mas ela é uma vampira. Ver o Cole, um humano, ser mais popular que ela não sabe como se sentir em relação a isso. A Nico reflete que antigamente a Nasna jamais diria uma coisa dessas. Ela tem mudado pouco a pouco desde que conheceu o Cole. Bem, de todo jeito, isso não é tão ruim. A Nasna não entende o que a Nico quer dizer. Deixando isso de lado, a Nico fala que esse é o momento perfeito. Sem o Cole por perto, elas podem conversar direito. Então a Nico pergunta se a Nasna se lembra da Magiro. Em outro lugar, o Cole está andando pelos corredores da escola. Ele finalmente conseguiu se livrar dos curiosos. Usar a persona de estudante de honra tem suas consequências, mas ele fala em pensamento que de vez em quando é divertido. Nesse momento, o Cole é abordado por alguém. O Cole se lembra dessa pessoa. Se trata daquela garota vestida de maneira estranha que o encarou mais cedo. Ela pergunta se pode conversar com o Cole. Se liguem no tamanho desse titã. Ela pega o Cole no colo se ela quiser. O Cole se questiona se ela que é muito alta ou é ele que é muito baixo. Você é forte porque é o Satoru Gojo ou é Satoru Gojo porque é forte? Você luta pra ficar mais forte ou ficar mais forte pra lutar? Tudo é relativo, né? Grandes questões da vida. O Cole ficou tão em choque que não respondeu a pergunta. Então, a mina se aproxima mais dele, tipo, e aí, vamos? O Cole volta à realidade e responde que sim. Então eles vão para uma das salas da escola. O Cole pergunta aonde eles estão. A garota responde que eles estão na sala do clube de leitura. Ela explica que é um dos membros e que lê bastante aqui. O Cole diz em pensamento que a Nasna está esperando por ele e se pergunta se essa garota quer que ele seja membro do clube. A garota então tranca a porta. O Cole percebe. Neste momento, céu sentiu o verdadeiro terror. A garota então se aproxima do Cole, que está apavorado. Nem a meme. Olhem os olhos dele, o terror é palpável. A garota então fala: eu te amo. O Cole foi pego de surpresa, então ele pergunta: você ama? Ama o quê? Ela então explica: eu amo você, quero sair com você. A garota continua se aproximando do Cole. Ele se afasta bruscamente e fala que eles acabaram de se conhecer. Ele nem sabe o nome dela. A garota enfim se apresenta. O nome dela é Lyra. Pronto, agora o Cole sabe o nome dela. A Lyra então pergunta se agora eles estão namorando. Isso foi tão absurdo que o Cole demora um segundo para processar a pergunta. O Cole então responde que não é assim que a coisa funciona. Mina sequelada, mano. Gostei, fé nas malucas. A Lyra então pergunta se o Cole acredita em destino. O Cole responde que nesse momento não. A Lyra diz que se apaixonou pelo Cole assim que o viu. Ele é diferente do resto dos garotos. Ele tem alguma coisa.
O Cole fala em pensamento que essa conversa está estranha. Ele tem o sentimento de que ele tem que cair fora dali. É meio tarde para isso, meu nome. A porta está trancada e se você correr, a Lyra te alcança antes de você conseguir destrancar. A Lyra fala que o Cole é seu príncipe. Essa afirmação pega o Cole de surpresa mais uma vez. Ele reflete que provavelmente não é um príncipe. Provavelmente não. Definitivamente você não é um príncipe, cara. O Cole fala que tudo bem, ela pode até pensar isso, mas é isso que é amor à primeira vista? A Lyra pergunta se o Cole não gosta de amor à primeira vista. O Cole está ficando encurralado. O Cole diz que não odeia, mas a Lyra o interrompe falando que então, nesse caso, não tem problema. O Cole então explica que ele nunca se apaixonou antes, então ele não entende esse sentimento. Ao ouvir isso, a Lyra fica muito feliz, pois será a primeira do Cole. O Cole fala que não foi isso que ele disse, mas a Lyra fala que a possibilidade não é zero. O Cole diz em pensamento que ela é muito otimista. O Cole então pergunta por que ele, e se as pessoas normalmente se apaixonam por pessoas que nunca viram na vida. Bom, sim, até que sim. Aqui o Cole já está contra a parede. Ele então aponta que a Lyra pode só estar confundindo seus sentimentos. Ela só pensa que isso é amor. Nesse momento, a Lyra encurrala sua presa e pergunta: por que você está dizendo isso? Aqui o Cole finalmente se tocou do tamanho da encrenca que ele se meteu. A Lyra então fala que ela já o ama, não precisa de um motivo, ela não precisa pensar sobre isso. Ela já está apaixonada, então o que ela pode fazer? Não existe confusão ou mal entendido. Então, por que você não acredita em mim? O Cole se desculpa. Deixando essa situação de lado, voltamos para a Nasna e a Nico. Então, sobre a Majiro, a Nasna responde que sim, ela se lembra. Majiro Kyoko, uma garota de vontade forte que não sabia como lidar com garotos. Ela passava o tempo lendo. Isso é bem nostálgico, então qual o problema? A Nico explica que a Kyoko não estudava à noite, então a Nico não a conhecia muito bem. Mas alguns alunos se preocupavam com ela, pois a Kyoko não tinha muitos amigos. Porém, a Nico sabe que a Kyoko e a Nasna eram próximas. A Nasna diz, é mesmo? E a Nico continua. Há 10 anos atrás, por volta de 1998, a Nasna estudou nessa escola por um curto período, porque ela queria passar o tempo. A Nasna chegava pouco depois do anoitecer para as aulas noturnas. Já a Kyoko, após o fim das aulas, ficava lendo na sala do clube de literatura até a noite. Ela foi a primeira amiga humana da Nasna, antes da Nasna conhecer o Cole. A Nasna fala que não tem certeza se era amizade. Não é como se elas realmente se entendessem. A Nico diz que a Kyoko saiu da escola logo depois que a Nasna parou de vir. A Nasna diz que a escola é chata. Todo mundo acha isso. Verdade. E que as aulas da Nico também são muito chatas. Maldade. A Nico continua. A mãe da Kyoko foi assassinada e o pai dela desapareceu. A Nasna fala que isso é triste e que espera que o caso seja resolvido logo. Mas o que a Nico realmente quer saber é: foi você? Após uma pausa dramática, a Nasna responde que não. Claro que não. E que a Nico a assustou com essa pergunta. A Nico fala que ela que ficou assustada com a pausa dramática que a Nasna fez. Por um momento, ela realmente pensou que a Nasna era culpada. A Nasna diz que era a Nico que estava falando como se estivesse interrogando um suspeito. Deixando isso de lado, a Nico pergunta o que a Nasna quer saber. A Nasna fala que não sabe ao certo, mas ela espera descobrir alguma coisa. Essa é uma jornada de autodescoberta, por isso ela veio até essa escola. A Nasna então pede a ajuda da Nico. A Nico fica feliz e pede para que a Nasna a chame de Sensei dentro da escola. A Nasna a chama de Tia Nico. A Nico não gosta nada disso. Voltando ao Cole, a Lyra começou a chorar. Ela seca um pouco as lágrimas e pede para que o Cole a console. O Cole leva um susto. É uma aleatoriedade atrás da outra com essa mina. A Lyra fala que os príncipes confortam as donzelas quando elas choram. O Cole volta a dizer que não é um príncipe. A Lyra fica emburrada. Então o Cole decide tentar consolá-la. Ele não sabe muito bem como fazer isso, então opta por fazer carinho na cabeça dela. Algo mais difícil. Obviamente, o tampinha pintor de rodapé meio kill não alcança. A Lyra percebe o que o Cole quer fazer e que essa tentativa patética não vai dar certo. Então, ela se agacha. Agora sim. O Cole aproxima sua mão da cabeça da Lyra, com um certo cuidado, porque vai que morde, e faz carinho na cabeça dela. Ela fica satisfeita e muito feliz. Tão feliz que não consegue se conter. A Lyra avança e agarra o Cole pela cintura, dizendo que o ama. Nesse momento, a Nico e a Nasna chegam, abrindo a porta.
A Nico estranha que a porta estava trancada. A Nasna pergunta se alguém invadiu. Ao olhar para o interior da sala, elas veem o Cole e a Lyra em uma pose um tanto quanto sugestiva. A Nasna reage com empolgação a essa cena, dizendo atos libidinosos ilícitos. A Nico não entende a reação da Nasna. Bom, galera, é isso. A Nasna fez uma amiga humana antes de conhecer o Cole. Agora, da onde a Nico tirou que a Nasna teria mandado a família inteira dessa Kyoko de arrasta que eu não sei. O Cole é muito ator, essa Lyra é muito emocionada, mas estava na cara que tinha alguma coisa estranha com ela. A mina tá vestida igual uma boneca. Quem se veste assim em anime, mangá ou novel, geralmente é algum tipo de entidade, ou no mínimo alguém que pode mandar você e mais 30 pro Vasco com a maior facilidade. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.